cristão, meus irmãos, de muitos crentes, não é a falta de sinceridade, mas sim a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Conhecimento. Uma pessoa pode amar a Deus e ao mesmo tempo ser vulnerável ao erro, porque não conhece suficiente a palavra, porque a nossa fé vem através da palavra. Por isso o culto de doutrina, o culto de ensinamento é tão importante para nós. É tão importante para nós que ele fortalece os nossos fundamentos da fé. Por isso que nós temos que valorizar ao máximo a palavra. Nós precisamos conhecer aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, pecado, santificação, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre a volta de Cristo e também sobre a vida eterna. E nós vamos conhecer isso como? Através de estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aleluia. E quanto mais a igreja de Cristo ela conhece a verdade, mais capacidade possui para reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Aleluia. E nós precisamos, meus irmãos, ensinar, aleluia, uma igreja. Nós temos que ensinar a igreja, aleluia, sobre a questão da palavra, porque uma igreja que não seja conduzida por qualquer novidade deste tempo, mas que saiba comparar aquilo que ouve com as escrituras sagradas. Ou seja, o púlpito precisa alimentar o povo com a palavra de Deus, porque uma igreja alimentada pela verdade, ela terá discernimento para enfrentar o engano. Por isso que nós temos que estar alimentado com a palavra, porque quando nós estamos alimentados com a palavra, meus irmãos, nós sabemos discernir o que é certo, o que é errado. Pergunte a si mesmo nesta noite: minha fé está fundamentada na Bíblia ou apenas naquilo que alguém me ensinou? Aleluia. É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. A minha fé está fundamentada na Bíblia ou apenas naquilo que alguém me ensinou? Se eu ouvir uma doutrina diferente amanhã, será que eu saberei identificar se ela está de acordo com a palavra de Deus? Então essa que é a questão. Aleluia. Então nós temos que estar atentos, porque não basta conhecer o nome de Cristo, precisamos conhecer a palavra de Cristo. A igreja precisa alimentar da palavra. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21, a palavra de Deus diz: examinai tudo e retende o bem. Então nós temos que examinar. Nós temos que examinar, nós não podemos só ficar no ouvir o que está sendo pregado, ministrado, não. Nós temos o dever de examinar, como os bereanos, eles examinavam. Aleluia, temos que examinar. A igreja tem que vigiar. Igreja vigie, igreja leia a Bíblia, conheça a palavra, examine aquilo que você ouve e não permita que a sua fé seja construída sobre opiniões humanas. Quem conhece a verdade não será facilmente levado pelo erro, porque você vai estar estruturado na verdade. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 8:32, um versículo que ficou muito famoso, muito conhecido: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Cristo, é a sua palavra. A sua palavra é verdade. E o Paulo ele começa a dizer aqui assim, para que ninguém vos faça presa. Primeiro ele fala: tende cuidado, um alerta para nós. E depois ele continua falando, para que ninguém vos faça presa. Ou seja, o engano pode aprisionar. Quantas pessoas que não estão aprisionadas pelo engano?
pelo erro. Então, meus irmãos, é um alerta. E o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta agora a consequência da falta de vigilância. Quem está entendendo diz glória a Deus. E ele fala: para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, o ensino errado não é algo sem importância. Aleluia. Pode aprisionar pensamentos, enfraquecer convicções e afastar alguém da simplicidade do Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque o inimigo muitas vezes não chega dizendo abandone a Cristo. Ele não vai chegar assim muitas vezes dizendo olha, abandone a Cristo. Mas ele começa primeiro o quê? Questionando aquilo que Deus falou, para enfraquecer a nossa fé. Ele começa a questionar aquilo que Deus falou. Ele foi assim também lá no Éden. Foi assim lá no Éden. Se você olhar lá no livro de Gênesis 3, a serpente ela começa a sua abordagem como? Questionando a palavra de Deus. Pode estudar lá para você ver. Ela chega sutilmente até Eva, e ela chega ali questionando a palavra de Deus. E olha que ela diz, ó, é assim que Deus disse. Quando ela chega até Eva, ela disse à serpente, ó, é assim que Deus disse. Ou seja, o ataque começa onde? Na mente. Na mente, antes de alcançar as atitudes. Aleluia. E esse princípio ele continua atual nos dias de hoje. Não mudou, porque existem pensamentos que parecem modernos, mas atacam verdades antigas. Atacam verdades. Existem discursos que parecem libertadores, mas afastam o homem de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Existem ideias que prometem conhecimento, mas produzem confusão espiritual. E por isso aqui o apóstolo Paulo, ele quer impedir que a igreja seja transformada em presa de pensamentos que parecem elevados, mas conduzem para longe de Cristo. Para longe. Aleluia. E a igreja, meus irmãos, que somos nós, a igreja ela precisa compreender que existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual é pelo coração e também pela nossa mente. É uma batalha, é uma luta constante. Aquilo que pensamos influencia aquilo que fazemos, e aquilo que aceitamos influencia aquilo que praticamos. Então nós temos que tomar muito cuidado. E por isso aqui nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Temos que guardar. Porque se nós começarmos a alimentar os maus pensamentos, o que vai acontecer? Vai enfraquecer a nossa fé. E o diabo ele usa essas artimanhas. Ele usa isso, essas estratégias. E por isso nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, porque não devemos permitir que qualquer voz determine a nossa visão de Deus, a nossa visão da família, a nossa visão sobre o pecado, a nossa visão sobre a santidade e a nossa visão da igreja e também da salvação. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, nessa geração, nesse momento que nós estamos vivendo. Quantos que não estão distorcendo a palavra de Deus? Quantos que não estão levando multidões ao erro? A igreja tem que estar atenta. A igreja tem que estar vigilante, a igreja precisa guardar a sua mente, precisa guardar o seu coração. E eu como pastor,
como a liderança aqui desta igreja, meus irmãos, eu preciso, aleluia, ensinar a verdade, preciso proteger o rebanho, ensinando a palavra de Deus com clareza. É uma responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos, e eu não posso negligenciar esta responsabilidade. Eu preciso proteger o rebanho, ensinando a palavra com clareza, porque não basta denunciar o erro, nós precisamos ensinar a verdade. Não basta dizer ao povo o que evitar, precisamos mostrar aquilo que a Bíblia realmente nos ensina. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, nós devemos, meus irmãos, examine as vozes que têm influenciado a sua vida. Qual voz tem influenciado a sua vida? O que você ouve está aproximando você de Cristo? O que você tem ouvido, principalmente hoje nas redes sociais, na internet, o que você tem ouvido hoje, tem, aleluia, te aproximado você de Cristo, ou tem te afastado de Cristo? Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Será o que eu estou ouvindo hoje, principalmente pela internet, está produzindo santidade, ou relativizando o pecado sobre a minha vida? Será que está fortalecendo a minha fé, ou está criando dúvidas contra a palavra de Deus? Então cuidado, guarde a tua mente, aleluia, cuidado no que você ouve. Versículo, meus irmãos, lá em Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós não podemos ser meninos na fé, levado por qualquer vento, mas nós temos que estar estruturado na palavra de Deus. Homens, mulheres prudentes, que edificam a sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Sabe por que tem muitos crentes hoje que são fracos na fé? Porque estão edificando a vida em movimentos. Movimento passa, o vento sopra, é como meninos, aleluia, não tem firmeza. Mas aquele que edifica a vida na palavra, meus irmãos, é um crente que tem maturidade espiritual. O vento pode soprar contra ele, a tempestade pode vir contra ele, a perseguição pode vir contra ele, mas não vai abalar a fé dele. Por quê? Porque a fé dele está firmada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Pode louvar ao Senhor, pode. Ei, não permita que ninguém roube aquilo que Deus colocou em seu coração, através da palavra dEle. Não permite essas doutrinas do engano. Roube aquilo que Deus plantou no seu coração. Não entregue a sua mente ao engano. Não entregue a sua fé às novidades, mas permaneça firme na verdade que é Cristo. Permaneça firme na palavra do Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus. E o Paulo, ele continua dizendo: por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então nós temos que tomar cuidado com as sutilezas. Nem todo discurso profundo é verdadeiro. Temos que tomar cuidado. Temos que vigiar muito, a igreja do Senhor Jesus. Paulo aqui ele fala de filosofias e vãs sutilezas. Ele não está condenando todo estudo ou conhecimento humano, não é isso que ele está falando. Não está condenando, porque logicamente que nós temos que adquirir conhecimento, temos que estudar, e não é isso. O problema está quando a sabedoria humana pretende ocupar o lugar da revelação de Deus. Aí que é o problema, aí que mora o perigo. Porque existem argumentos intelectualmente sofisticados que podem impressionar a nossa mente, mas não transformam o nosso
coração. Porque quem transforma é Cristo através da palavra. A palavra verdadeira que ela vai trazer, aleluia, uma grande transformação na nossa vida. Existe conhecimento que aumenta a nossa informação, mas não produz santidade. Não produz santidade. Existe discurso que parece profundo, mas esvazia a centralidade da cruz. Porque a mensagem tem que ser o quê? Cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem, porque a verdadeira sabedoria não consiste simplesmente sem saber muitas coisas. Ela consiste o quê? Em conhecer a Deus e viver de acordo com a sua verdade. Conhecer Ele e viver de acordo com a palavra dEle, com a verdade. Se você olhar lá em Mateus capítulo 4, Satanás ele tentou Jesus através do quê? Utilizando argumentos e até utilizando a escritura de maneira distorcida. Aleluia. E é assim que ele age nos dias de hoje. Ele usa os argumentos, mas distorcendo a verdade. Foi assim que ele tentou enganar Jesus, a escritura de maneira distorcida. E isso nos ensina que não basta alguém citar versículo para que aquilo seja automaticamente verdadeiro, porque a palavra ela precisa ser corretamente interpretada e também aplicada. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo à igreja: não se deixe impressionar apenas pela aparência de profundidade. Não se deixe se impressionar, mas pergunte: onde está Cristo nessa mensagem? Onde está a cruz nesta mensagem? Onde está o arrependimento nesta mensagem? Aonde está a santidade? Aonde está a autoridade das Escrituras? E aonde está o Evangelho? Orianda lapaias. Ei, preste bastante atenção nisso. Uma mensagem pode ser emocionalmente e não ser bíblica. Ela pode produzir emoção na pessoa, mas não é bíblica. Ela pode ser uma mensagem intelectualmente impressionante e não ser doutrinária corretamente conforme a palavra do Senhor. Pode ser popular e ainda assim estar distante da verdade que é Cristo. Ei, nós precisamos de profundidade bíblica. Quem está entendendo diz glória a Deus. Nós precisamos. A igreja não pode viver apenas de frases bonitas, de experiências emocionais ou novidades espirituais. Não, nós precisamos voltar à exposição fiel das Escrituras, porque a palavra ela forma discípulos maduros na fé. Pode adorar ao Senhor. A palavra, meus irmãos, ela forma discípulos maduros. Não tenha medo de estudar a Bíblia profundamente.